Oi pessoal, chegando aqui no canal hoje para conversar um pouquinho com vocês sobre equações do segundo grau. Eu vou explicar para vocês o método prático de resolução da equação do segundo grau incompleta. Os dois casos quando a equação do segundo grau é incompleta. Primeiro, nós precisamos entender um pouquinho o que é uma equação do segundo grau, como que eu a identifico e o que é uma equação do segundo grau incompleta. Então vamos lá. Primeiro, equação do segundo grau é uma equação escrita na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Só será equação do segundo grau se o maior expoente de x for 2 e se houver a igualdade. Se faltar um desses dois itens, eu não chamo de equação do segundo grau, tá? Então, para que seja equação do segundo grau, tem que ter maior expoente da incógnita, tem que ser o 2 e tem que haver equação. A equação do segundo grau ela é escrita nessa forma, né? A gente chama isso aqui de termo geral da equação do segundo grau. E dentro do termo geral, as letras A, B e C são valores que nós chamamos de coeficientes. O que é isso? São valores numéricos, né? Então, uma equação do segundo grau, ela vai ser, o valor A, B e C vai ser identificado por números na minha equação. Onde A é sempre o valor que acompanha o x ao quadrado. O valor que está junto com x ao quadrado. O B é sempre o valor que vem acompanhado do x. E o C é o chamado termo independente. Ou seja, ele não vem com nenhuma incógnita. Ele vem separado, certo? Quais são os casos onde eu chamo a minha equação do segundo grau de incompleta? A equação ela é incompleta quando faltam os termos B ou C ou ambos na equação. Por que não pode faltar o termo A? Porque se o termo A for zero e não existir, vai sumir o x ao quadrado. Então ela não vai ser uma equação do segundo grau, ela será uma equação do primeiro grau apenas. Certo? Então, a equação do segundo grau incompleta, ela pode ter dois casos. Quando B é igual a zero ou quando C é igual a zero. Ou os dois casos, né? Ela pode ter apenas o A. Como que eu identifico esses valores numa equação do segundo grau? Então, eu tenho aqui, por exemplo, menos 3x ao quadrado mais 2x mais 9 igual a zero. Como que eu faço para identificar os termos que eu tenho? O A eu vou procurar junto com x ao quadrado. Então, o valor que está junto com x ao quadrado aqui é menos 3. O B é o valor que está junto com o x. Então, o meu B vale mais 2. E o C é o termo independente, aquele termo que não aparece letra junto com ele. Então, o meu C aqui é o 9. O que pode acontecer na minha equação do segundo grau? Lembrando um detalhe. Quando eu trago os valores dos coeficientes para cá, a letra não vem junto. A letra serve apenas para eu identificar o A, B e C, tá? Ela não vem aqui no valor para substituição na fórmula. Um outro exemplo que pode acontecer, por exemplo, deixa eu pegar esse aqui. Um outro exemplo que pode acontecer aqui é, por exemplo, menos x ao quadrado mais x mais 2 igual a zero. Aí muita gente olha isso daqui e fala assim, não tem A e não tem B. Por quê? Porque não está vendo
o valor aqui na frente das letras. Porém, quando não aparece nada aqui na frente, significa que tem um 1 aqui na frente. Então, nesse caso, o meu A vale menos 1 por causa do sinal que está aqui no x ao quadrado. O meu B vale 1 por causa do sinal positivo junto com o x. E o meu C vale 2. Tá? Mas é uma equação do segundo grau completa também. Bom, entendido isso, vamos passar para a parte de resolução, né? Para os meninos do 9º ano que estão acompanhando aí, essa primeira parte eu chamei de aula 1, né? Nós vamos passar a seguir para a aula 2, que é como resolver uma equação do segundo grau incompleta. Então, vamos ver como que vai ficar essa solução. Quando eu tiver uma equação do segundo grau incompleta, onde o B é igual a 0, vou colocar aqui, ó. Quando B é igual a 0, e de cá eu vou fazer quando C é igual a 0. Quando eu tiver uma equação do segundo grau com B igual a 0, ela vai aparecer assim para mim, ó. Valor do A é 1, o valor do C é menos 36 e o B, que é o valor que acompanha o x, não aparece. Como que eu resolvo uma equação do segundo grau com B igual a 0? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é separar incógnita para um lado, coeficiente para o outro. Então, eu vou deixar o x ao quadrado no primeiro termo e vou passar o 36 para o segundo termo, lembrando que eu tenho que inverter o sinal, inverter a operação. Então, se ele está negativo aqui, eu vou passar ele para o segundo membro positivo. Agora, eu preciso tirar esse expoente 2 daqui. Eu tenho que deixar só o x na minha, no meu primeiro termo, tá? Para eu fazer isso, eu vou passar o 2 para lá, invertendo a operação dele. Operação inversa da potência é a raiz. Se é 2, raiz quadrada, tá? Aí o 36 vem aqui para dentro. Aqui agora a gente precisa lembrar de um detalhe muito importante na equação do segundo grau. Toda equação do segundo grau tem dois valores verdadeiros para x. Então, toda equação do segundo grau, ela tem um resultado que a gente chama de x1 e o resultado que é o x2. Todas, tá? Seja completa ou incompleta, sempre vai ter dois valores para x. Nesse caso aqui, raiz quadrada de 36, eu costumo me lembrar que raiz quadrada de 36 é 6. Mas eu preciso me lembrar que menos 6 também é um resultado da raiz quadrada de 36. Então, o meu x2 vai ser o menos 6. Por quê? 6 ao quadrado, 36. Menos 6 ao quadrado também é 36. Então, toda vez que eu tiver uma equação do segundo grau incompleta com B igual a 0, o resultado x1 e x2 dessa equação serão módulos iguais com sinais opostos, ou seja, número igual com sinal oposto, tá? Um resultado positivo, o outro resultado negativo. O conjunto solução dessa equação do segundo grau, então, é 6 e menos 6, certo? O resultado foi obtido apenas separando incógnita
de coeficiente, passa a potência para o lado de lá na forma de raiz e obtém o resultado da raiz, certo? Isso quando B igual a zero. Agora fazendo um exemplo onde C é igual a zero. Quando C é igual a zero, ela vai aparecer assim para mim, ó. Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o valor de A, 1, eu tenho o valor de B, 12, e eu não tenho termo independente, então eu não tenho o valor de C. Para eu resolver isso aqui, eu vou utilizar aquele método de fatoração que a gente aprendeu lá no 8º ano, que depois vai ter também um vídeo aí no canal para relembrar, de fatoração por fator comum em evidência. O que é isso? Eu vou pegar o fator que repete nos dois membros aqui da equação, né? Nos dois termos da equação, que é o x. Eu vou pegar esse x e colocá-lo em evidência. O restante da equação eu vou dividir pelo x para ver o que vem aqui para dentro. Para facilitar, eu costumo dizer o seguinte, você pensa assim, eu tenho o x aqui, eu vou olhar o que eu tenho já e o que falta para eu completar o valor que está aqui. Por exemplo, eu tenho x2 aqui, x2 aqui, x1 aqui. O que falta no x1 para completar o x2? Falta mais um x. Então, eu vou colocar ele aqui. Porque x vezes x, x ao quadrado. Mais, que é sempre o sinal que está aqui no meio. Vou olhar o 12x agora, analisar o 12x. Aqui eu tenho 12x, aqui eu só tenho x. Então, eu vou colocar para completar o 12. Por quê? 12 vezes x, 12x. Resolvido, igual a zero. Olha o que apareceu para mim. Eu tenho uma multiplicação, onde x multiplica esse parênteses aqui e dá zero. Para eu transformar o resultado de uma multiplicação em zero, significa que um dos meus multiplicadores é zero, né? Porque o zero, ele vai multiplicado por qualquer coisa, ele vai dar zero. Então, eu posso entender que esse meu primeiro x aqui, vezes isso aqui, é ele que causa o meu zero. Então, eu coloco que o meu x1 é igual a zero, tá? Ou eu posso pensar da seguinte forma também. Eu vou pegar, dividir essa expressão em duas e vou igualar x igual a zero e x mais 12 igual a zero. Quando eu igualo x igual a zero, eu não tenho mais nada para fazer. Eu já encontrei o meu x1. O meu x2, eu vou tirar daqui, ó. X mais 12 igual a zero. Como que eu resolvo isso? É uma equação do primeiro grau. Deixa o x no primeiro membro e passa o 12 para o segundo membro com operação trocada. Então, ele estava somando, ele vem subtraindo. Então, o meu x2 deu menos 12. Conjunto solução da minha equação. 0 e menos 12. Lembrando que, assim como toda equação com b igual a zero tem um resultado com o mesmo módulo e sinais opostos, toda equação, quando o c igual a zero, ela vai ter um resultado de x igual a zero, tá? Então, toda vez que c for igual a zero, o x1 é igual a zero também, certinho? Bom, daí pra frente é só questão de treinar. E para isso eu vou colocar lá no blog e nos outros canais nossos de comunicação as atividades de treinamento de equação do segundo grau, tá?
O que pode aparecer um pouquinho de dificuldade são questões que a gente coloca expressões mais complexas. Então, eu vou dar mais 2 exemplos de cada um, de coisas que podem aparecer para vocês. Por exemplo, aqui pode acontecer um x ao quadrado mais 16 igual a 0. Resolvendo isso, eu vou ter que x ao quadrado é igual a menos 16. Tirando a potência, eu vou ter que x ao quadrado é igual a raiz quadrada de menos 16. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma impossibilidade de resolver isso dentro do conjunto dos números reais. Por quê? Não existe valor real de raiz de índice par de número negativo. Então, toda vez que aparecer aqui dentro do radical um valor negativo, eu vou responder que a minha equação do segundo grau não tem solução possível em R, certo? Outra questão que pode aparecer. A outra questão que pode aparecer é isso aqui, ó. 2x ao quadrado menos 72 igual a 0. Bom, eu continuo não tendo B, só que apareceu aqui no A um valor diferente de 1, que eu vou ter que tirar ele daqui também. Como que eu resolvo isso? Da mesma forma, separa a incógnita de um lado e passa o coeficiente para o outro lado, invertendo a operação dele. Agora, antes de tirar a potência, eu preciso tirar essa multiplicação daqui. Então, vai ficar x ao quadrado igual a 72 dividido por 2. 72 dividido por 2 dá 36. Então, agora eu posso tirar o quadrado daqui. Então, eu vou ter que x é igual a raiz quadrada de 36, tá? Como a gente já viu no exercício anterior, x raiz quadrada de 36 é o 6, o meu x1, e o meu x2 vai ser o menos 6. Então, o que pode acontecer? Aparecer uma raiz quadrada de número negativo, nesse caso não terá solução real, ou pode aparecer aqui no A um valor diferente de 1 que você vai ter que dividi-lo primeiro para depois isolar o x completamente, ok? Nessa questão aqui, o que pode acontecer? A mesma coisa que aconteceu ali. Imagina que você vai ter aqui 2x ao quadrado, vou colocar 3 aqui para ficar diferente do outro. 3x ao quadrado menos 18 x, né? Porque aqui tem que ter o b, menos 18x igual a 0. Mesma coisa, vou colocar o x em evidência, que é o valor que repete aqui. Eu poderia até colocar o 3 também, mas como muitos não se lembram de colocar o valor numérico em evidência, não tem problema. No caso da equação do segundo grau, tá, gente? Você pode deixar só o x em evidência aqui e dividir o resto. Então, vamos lá. Analisando. 3x2. Eu tenho só o x. Então, falta o 3 e o x2, que é 2, vai faltar um x. Então, vem 3x aqui pra dentro. Ou você faz divisão, tá? Quem souber fazer divisão aí, quem lembrar,
3x² dividido por x dá 3x. Menos 18x. O x está aqui, então falta o 18 que vem aqui para dentro. Igual a 0. Vou fazer agora o x igual a 0 e depois esse aqui igual a 0 também, né? Esse aqui, no caso, é tudo aqui, tá? Então, vamos lá. X' igual a 0, que é o x1. O meu x2 eu vou tirar daqui de dentro, ó. 3x menos 18 igual a 0. Deixa o valor que tem incógnita de cá e passa o 18 para lá, invertendo a operação dele. Vai ficar positivo. Isola o x. O 3 está multiplicando, vai passar para lá, dividindo. Então, aqui eu vou ter que o meu x2 é 18 dividido por 3, que é igual a 6. Então, o conjunto solução dessa equação é 0 e 6. Certo, gente? Então, é isso. Tem atividades lá no blog, né? Para a turminha aí que está acompanhando as aulas comigo, vai ter atividade nos grupos também. E qualquer dúvida, é só postar lá nos comentários que a gente faz outro vídeo para tirar dúvida, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.